Salve pessoal, tudo bom com vocês? Novamente aqui é o Maiola para mais um Maiola Show e vamos falar sobre Snyder Cut. Hoje, esse vídeo eu vou tentar fazer um vídeo sem corte, eu não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar, tá bom? Vamos falar hoje sobre Snyder Cut, vai ter um pouco de spoiler ou não, porque assim, honestamente, quem já viu o corte do Joss Whedon sabe quase todo o filme, né? Mas esse filme é aquele filme de 2017, só que expandido de uma maneira da visão do Snyder, né? Então vamos falar hoje do Snyder Cut, então rola a vinheta. Então, falar de Snyder Cut não é muito fácil falar, porque a gente vai começar pelo tema de estrutura. A estrutura do filme não é uma estrutura convencional. Aliás, nenhuma estrutura de qualquer filme do Snyder, ele é convencional. Pega, por exemplo, 300 ou Watchmen ou Sucker Punch. Acho que Sucker Punch deve ser o mais convencional dele, porque tem bastante coisa de roteiro bem tradicional de Hollywood ali. Mas outros filmes, a narrativa ela é um pouco quebrada. Não é uma estrutura, quer dizer, não é tão certinha entre três atos, principalmente Batman vs Superman. E isso começou com o Homem de Aço. Então o Homem de Aço, assim, o terceiro ato, ele é muito mais... Ele quase começa no meio do filme, porque já começa uma porradaria e o plot twist não tem muita urgência, mas isso é da visão do Snyder, que desde o Homem de Aço ele quis contar uma história do Superman só em 5 filmes, né? Então começaria com Homem de Aço, Batman vs Superman, Liga da Justiça 1, 2 e 3. Seria uma longa história do Superman. E eu vou comentar um pouco no podcast que eu vou fazer com os amigos meus sobre o Snyder Cut, que é o podcast que eu estou fazendo junto com o Ivan, que a gente vai falar sobre o porquê que é tão importante o Superman para o Snyder. Mas isso talvez fique isso vai ficar para o podcast e talvez fique até para um outro vídeo. Mas vamos começar pela estrutura. A estrutura desse filme você sente que, assim, quem entende de roteiro de cinema, quem entende de cinema, e quem vê muitos filmes também, sabe, consegue enxergar assim, aqui o personagem está preso na história, agora não tem mais volta para aquele mundo ordinário. E nesse filme, a gente já começa com o personagem já dentro desse mundo ordinário. E é como se fosse talvez 2 horas e meia de filme, como se fosse um segundo ato de um filme convencional, né? Então a gente não nota muita estrutura de roteiro de tipo, isso aqui é o mundo ordinário, agora é o plot twist, e depois agora é o conflito, depois vem a resolução junto com o clímax e o elixir no final. Talvez a gente consiga notar isso no personagem do Aquaman, que tá no mundo ordinário dele, de repente chega o Steppenwolf e mexe com ele, entra na liga e tal. Ou o personagem do Flash, ou o personagem do Cyborg, que são 3 personagens que a gente já... que são 3 personagens novos dentro dessa narrativa da Liga da Justiça, né? Que esse filme tem que ficar bem claro que ele não considera o filme do Aquaman ou Mulher Maravilha 84, porque ele tecnicamente se passaria antes desses filmes, né? Então a gente entende que, por exemplo, uma narrativa de 3 atos serve para esses 3 personagens, o Flash, o Aquaman e o Cyborg, e são muito bons, são definitivamente muito bons. Você vê como fica ainda maior o aprofundamento que o Zack Snyder teve desses personagens, mas isso já vai entrar daqui a pouco. Então, para encerrar o tema da estrutura, a gente realmente não é um filme estruturado em 3 atos, e ele não foi pensado para isso. Ele foi pensado para ser, talvez, por exemplo, metade do filme, quer dizer, a metade, é o meio dessa longa jornada de 5 filmes do Superman, mas ele é como se fosse assim, é aqui que o Superman vai encontrar realmente quem ele tem que ser, e ele vai se encontrar de verdade nessa grande família que é a Liga da Justiça, que a gente já vai entrar nisso, que é um tema muito central do filme. E falando dos personagens agora, a gente consegue entender, por exemplo, por que o Bruce Wayne
ele é raivoso no Batman vs Superman? Por que ele tá naquele nível de raiva e angústia? A gente consegue entender isso aí porque ele sempre pensou de uma maneira muito racional como lidar com as coisas, ignorando um pouco a fé nas pessoas, que não é um tema que sim, definitivamente é um tema central desse filme, a fé, né, no outro, né, a fé no coletivo, e a gente consegue entender o porquê que ele estava assim no Batman vs Superman, porque o Zack Snyder não é um diretor muito sutil, né, mas a gente percebe no Batman vs Superman que ele perdeu um Robin já, que ele tá há 20 anos sendo Batman e que muita gente que ele considerava boa morreu ou deixou de ser boa, ou foi, enfim, perdeu a sua essência, a sua moral dentre esses 20 anos que ele era Batman, ou foi tirado dele, como é o caso do Robin. Então a gente entende muito o porquê que ele estava nesse ponto e o porquê que agora ele, né, ele voltou a ser essa pessoa esperançosa com... Enfim, essa pessoa esperançosa de acreditar na união, acreditar na união, acreditar na superação individual de cada um, para todo mundo se unir e se tornar uma grande força contra a invasão de Darkseid, ou a invasão que ele estava prevendo que ia acontecer. A gente percebe, a gente não tem muita backstory da Mulher Maravilha, não tem, ela é muito mais desenvolvida, mas como ela já teve um filme antes, então a gente consegue entender muito bem, mas ela tem cenas muito boas, cenas de interação com todos os membros da Liga, cenas de investigação, cenas de empoderamento. Cara, a Mulher Maravilha, ela é realmente uma guerreira. A trilha sonora, ela... eu vou falar disso mais pra frente, mas a trilha sonora da Mulher Maravilha, ela consegue deixar a Mulher Maravilha muito mais foda, muito mais uma guerreira, uma amazona, uma deusa, uma deusa entre os homens, e que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Eu tô falando muito disso, né, mas enfim. E do Flash, a gente tem, como eu falei antes, do Flash, o Aquaman e o Cyborg, que são personagens que eles têm esse arco narrativo de 3 atos. O Flash, ele é uma pessoa que ele tá vivendo muito no passado, e o pai dele, né, que ele vai visitar o pai dele na cadeia, ele fala pro pai dele, o pai dele fala pra ele: Flash, você tem que pensar no seu futuro, esquecer um pouco o passado e viver um pouco o futuro. Vai, meu, me esquece aqui e faz a tua vida. E é isso que o Flash, esse é o arco do Flash, dele encontrar ele encontrar o seu lugar no mundo, que cara, honestamente é uma coisa que me veio aqui agora na minha cabeça, mas todos os personagens ali, eles têm os seus arcos de superação individual, dos seus problemas internos, das suas questões internas, e todos os personagens ali, incluindo a Mulher Maravilha e o Batman, é de se encontrar nesse mundo, né? E a maneira que o Zack Snyder fez de fazer esses personagens se encontrarem no mundo é realmente criando a Liga da Justiça, nessa questão de família, nessa questão de união, de amigos, de irmãos de outras mães. Do Aquaman é muito mais interessante o arco dele do que a gente viu no corte do Whedon. É até uma ofensa falar isso. É evidente que é uma coisa muito mais interessante. É muito mais... você consegue entender do porquê dele não querer fazer as coisas, dele não querer se envolver com os outros, porque ele é uma pessoa que ele aprendeu a viver sozinho. Ele aprendeu a viver, enfim, sem saber se ele era da terra ou do mar. Então, pra ele, foda-se. O Cyborg cara, é muito triste. O Ray Fisher ele tem toda a razão de estar puto com a Warner, porque o que o Joss Whedon e a Warner fizeram com o Cyborg no corte de 2017 é um absurdo. É um absurdo. Eu não quero nem muito falar da jornada do Cyborg, porque eu não tenho palavras para descrever, porque é muito foda. O Cyborg é realmente o coração do filme. É muito difícil a gente pensar como que um robô vai ser um coração de um filme, mas é o robô que é o lado mais humano desse filme. E é muito lindo a história dele com o pai dele.
é uma história... eu já vou entrar daqui a pouco no tema do filme, mas é uma história de segunda chance em cada um dos personagens, e do Cyborg fica muito evidente isso, tanto dele se dar uma nova chance, dele falar, beleza, eu vou viver agora como metade robô e metade humano, ou 75% robô e 25% humano, mas agora eu vou fazer essa diferença, eu vou pegar o que eu tenho pra fazer diferença no mundo, dar uma segunda chance pra esse novo Victor Stone, né? E o Batman, né, também não precisa falar, e do Superman. É engraçado falar isso, embora seja o último personagem que ele embora ele esteja na última colocação de personagens favoritos, é porque ele volta pro filme, isso não é nenhum spoiler, ele volta pro filme com 2 horas e meia de filme, né, porque os personagens ficam num luto antes, né, então é muito interessante ver como que esse filme ele lida muito com o tema do luto, mas eu já vou entrar nisso. Ele é muito interessante como ele fica... como que o Superman volta entendendo a segunda chance que deram pra ele, e ele vendo que a vida é algo precioso, ele entendendo que a casa, que é o lar, né, a família é o que torna as pessoas quem elas são, né? E essa família, tanto o personagem do Cyborg, quanto do Aquaman, quanto do Flash, que são pessoas mais perdidas no mundo, ela é a Liga da Justiça, né? Então, o tema central do filme, ele, além de ser essa união da família, os irmãos de outras mães, o tema do filme é o tema de superação e principalmente o tema de segunda chance, né? Porque é muito interessante como que... É claro que esse tema de segunda chance eu acho que foi retrabalhado pelo Zack Snyder nesse período todo, porque ele foi afastado do filme porque ele não tinha mais forças pra ter as batalhas que ele tinha com a Warner em 2017, porque a filha dele tinha acabado de cometer um suicídio, né? Então, e esse filme é dedicado inteiramente para a filha dele, então é uma questão do Zack Snyder se dar uma segunda chance para ele mesmo, porque tem diálogos belíssimos do Flash ali no final e do Aquaman, que você vê que o Zack Snyder quis gritar através daqueles personagens para a filha dele que ela foi sim a melhor das melhores ali, que ela é sim importante para aquele mundo e que o tempo é agora. E que independente de onde que ela esteja, quer dizer, que isso não está no filme, mas é a minha observação perante toda essa tragédia, que independente de onde que ela esteja, que o Zack Snyder aqui está se dando uma segunda chance de continuar a vida dele, de encontrar a família na sua família e nos seus amigos. E para encerrar, eu queria muito comentar sobre a visão que o Zack Snyder tem desses heróis. Ele não tem uma visão maniqueísta dos heróis, ou uma visão de antítese, sabe? É bom ou mal, é ruim ou bom, enfim, se é o herói ou o vilão. Não, heróis do Zack Snyder têm áreas cinzas. Eles são heróis que falham, são heróis que acertam, são heróis que erram. Então isso fica muito evidente no jeito que os heróis lidam com os problemas de lidar com algum terrorista, com algum bandido, com alguns problemas mais mundanos. E isso fica muito evidente que ele não se preocupa em fazer o herói ser aquele ser perfeitinho. Não, são heróis que erram, que ultrapassam um pouco seus limites, porque eles são seres imperfeitos. Mas ao mesmo tempo que ele encara esses seres imperfeitos, a visão que o Zack Snyder tem desses heróis da DC, principalmente a Liga da Justiça, é que são encarnações divinas, são deuses entre os homens, né? Mas ao mesmo tempo são deuses imperfeitos entre os homens. E essa frase, deuses entre os homens,
faz uma ligação direta com Injustice, que é um jogo que lançou, que é um jogo que a própria história do Injustice é uma história que ele quis contar aqui nesse filme, que é onde o Superman, isso não acontece aqui, mas é uma visão que o Batman tem, que é onde o Superman ele sucumbe à equação antivida e ele vira um déspota, um general do Darkseid, depois que o Darkseid mata a Lois Lane, mata a Lois Lane e o Superman, enfim, fica puto e vira um general. Essa história que o Darkseid quis contar, isso aqui não é spoiler, porque isso estava desde do primeiro filme. Quer dizer, não desde do primeiro filme, mas é uma coisa que o Zack Snyder vinha já contando o que ele queria fazer. Mas isso a gente não vai ver acontecer, porque não sei se vai ter o Liga 2 e 3. Né? Isso eu já vou entrar daqui a pouco. Mas a visão singular que ele tem desses heróis é muito essa, de encarar esses heróis como seres mitológicos, como deuses na Terra. E isso fica muito evidente em diversas cenas, na maneira que ele enquadra esses heróis. Tem uma cena, a primeira cena do Aquaman já fica muito evidente isso. É um pequeno spoiler, mas a hora que o Aquaman volta pra água, depois que ele conversa com o Batman e o Batman vai embora, começa um canto religioso ali do Aquaman, porque ele enxerga aquele ser como um deus das águas. Então tem todo aquele culto em torno ao Aquaman, e isso é muito interessante ver. É muito interessante como essa sutileza, que ele não precisa falar, mas ele registra isso com um canto. E é lindo, é poético, é muito incrível. E no todo, o filme ele não é difícil de assistir. Você que faz maratona de 20 horas de série, como você não vai conseguir assistir um filme de 4 horas? Enfim, mas ele é dividido em capítulos. Ele não é um filme arrastado, embora as outras críticas falem, ele não é um filme arrastado. Pra você que não gosta do Zack Snyder, qualquer filme do Zack Snyder vai ser um filme arrastado, um filme chato. Então, se você não gosta do Zack Snyder, provavelmente você não vai gostar desse filme. Agora, se você gosta dessa visão singular e única que ele tem desses heróis, ele não é um filme arrastado, ele é um filme muito bem feito. Estruturalmente, é claro que eu falei de questão de roteiro, mas o pacing, o ritmo do filme não é arrastado, ele consegue criar tensão durante todo o filme, é muito bem amarrado a história do filme. O Steppenwolf aqui, o vilão do filme, ele é muito mais trabalhado, ele realmente é um vilão para a Liga da Justiça. É claro, o Superman poderia acabar com ele em 3 segundos? Poderia, mas ao mesmo tempo, que isso foi uma coisa que o Whedon não soube fazer, que é assim, a Liga caiu no filme do Whedon, e aí o Superman resolve tudo. Aqui não, aqui cada membro tem o que fazer, sabe? Aqui cada membro tem realmente o que fazer. O Flash tem que fazer tal coisa, o Batman tem que cercar o perímetro para os parademônios não zoarem com o Flash, o Aquaman e a Mulher Maravilha tem que lutar com o Steppenwolf, tentar parar ele, e o Cyborg tem outra coisa que fazer. O Superman vem aqui para ajudar, para aliviar um pouco as coisas, mas o resto, cara, nem o Superman conseguiria parar. Então é isso, cara. A hora o terceiro ato você realmente sente que esse é um filme que a hora que eles estão unidos ali, você fala, caramba, velho, olha que legal, todo mundo se encontrando aqui, todo mundo ajudando um ao outro. Isso sim é um filme da Liga da Justiça. Esse é o filme que eu queria ter visto em 2017, que eu sou um grande fã do Zack Snyder e um grande fã da DC. Então, mas assim, esse filme não termina, não é aquele assim, bom, terminou a visão, não. Esse filme, agora tem spoiler, se você não quiser spoiler, para o vídeo e enfim, acabou, mas agora tem spoiler. O filme encerra com aquele pesadelo do Batman, e eu acho muito incrível como o Zack Snyder colocou esse pesadelo justamente no final. Que é para alertar a gente que, embora tenha tudo dado certo no terceiro ato, ainda aquele pesadelo vai acontecer. Do Batman fudendo as coisas
e tá naquele futuro pós-apocalíptico. Então, assim, eu não quero falar mais ainda de tipo me aprofundar no spoiler, mas é aquela coisa, tipo, na hora que o Batman acorda do pesadelo, você fala, ok, isso vai acontecer ainda, então não fechou o filme, não fechou a visão do Zack Snyder. Mas assim, no todo fechou a questão do Superman se encontrar com um personagem agora daquele ser que simboliza a esperança, dele tá se dando uma nova chance de simbolizar a esperança. E cara, e termina com um puta gancho, novamente, spoiler, que bom, se você ficou até aqui, você, enfim, talvez não ligue pra isso, mas terminou com dois ganchos maravilhosos, que um é do Darkseid, que o Darkseid fala, bom, já que o Steppenwolf falhou, agora a gente vai usar os velhos jeitos pra conseguir a equação antivida que tá na Terra. E, velho, ele vai juntar a armada dele pra fazer uma invasão de apocalipse na Terra. Você que é fã da Liga da Justiça, e principalmente das animações, você sabe o que pode vir na visão desse ser maravilhoso que é o Zack Snyder. Sim, eu sou fã do Zack Snyder, lide com isso. Se não tá feliz de ver isso, não gosta de ver pessoas felizes, sai, vai embora. Enfim, e o outro gancho é o Caçador de Marte, que aparece na sua forma toda, falando com o Bruce Wayne, que na verdade saiu uma notícia hoje que era pra ser Lanterna Verde, mas a Warner não quis deixar o Zack Snyder fazer isso, ele tinha filmado, mas enfim. E o Caçador de Marte vendo pro Batman e falando, você sabia que o Darkseid tá vindo, então a gente precisa se unir e é isso, podem contar comigo, bicho. E aí ele voa na tela e aparece Thor Autumn, que é a filha do Zack Snyder, com uma trilha sonora maravilhosa, que a trilha sonora desse filme é fantástica. Eu não tenho palavras do jeito que eu acho que ele conseguiu criar um tema muito foda pra Liga da Justiça. Eu vou fazer um vídeo nesse canal sobre a trilha sonora do filme Zack Snyder, porque ele tem uma visão muito particular da trilha sonora. Ele é uma pessoa que ele vem da publicidade e de dirigir clipes, então ele entende o poder da música, que influencia muito mais o poder do visual. E é isso. Gente, assistam esse filme, vale muito a pena. São 4 horas, é dividido, tem 7 capítulos, vocês podem pausar, ir no banheiro. E cara, você não sente o filme. Eu já assisti 2 vezes e quero assistir uma terceira, uma quarta, uma quinta, enfim. Cara, e é isso. Zack Snyder, muito obrigado. E é isso, gente. Essa foi a minha crítica. Sem cortes, consegui fazer sem cortes, embora tenha gaguejado. Mas é isso. Assistam o filme e Deus abençoe Zack Snyder. Um abraço.